Bom, a gente já conseguiu compreender, né, os três pilares principais da filosofia, que são a ética, a moral e a ideia de valor, tá? E aí a gente vai conseguir, eu tô deixando bem claro sempre que essa é a ideia da filosofia grega, tá? E que existem várias outras formas de filosofia e de explicação do comportamento humano. Nem todas as explicações do comportamento humano vão partir da ideia da racionalidade pura. Outras explicações vão vir a partir do sentimento corporal, ou então a partir da própria existência do ser. Tá? Então existem diversas outras formas de filosofia no mundo que não se resumem à filosofia grega. E a gente precisa um pouco repensar essa ideia de que a Grécia foi o berço da filosofia, o local do nascimento da racionalidade. E aí, quando você fala isso, parece que as outras regiões não tinham nenhuma forma racional de pensar. Somente os europeus, gregos, foram capazes de desenvolver algum tipo de pensamento e racionalidade. E isso é uma formulação que vem mais pra frente, bem mais pra frente, né, na nossa vivência histórica, que vai tentar colocar o europeu sempre num lugar de maior civilização ou de topo da civilização. Tá? Então é inaceitável que outras regiões que não fossem europeias tivessem desenvolvimento filosófico capaz de pôr em xeque, né, a ideia de humanidade europeia e não humanidade de outras regiões, tá? Ou de questão de selvageria ou primitividade, ou ser primitivo, né, de outras regiões. Isso é muito importante a gente deixar bem claro, tá? No momento a gente está falando sobre os gregos, mas a gente também vai apresentar outras formas de filosofia pra gente não ficar e acabar caindo num discurso puramente eurocêntrico, ok? Então, essa filosofia grega, ela é fundamental para compreender a noção de homem no contexto europeu da Grécia Antiga da época e até mesmo o contexto europeu mais para frente de um homem no Renascimento e tudo mais, tá? Nos grupos filósofos gregos você tem algumas diferenciações, tá? Então, primeiro você tem os pré-socráticos que eles vão começar a pensar a ideia de formação do mundo e de onde nós viemos. Então a pergunta deles é a pergunta maior, é de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Então de onde o mundo vem são perguntas muito genéricas e que vão ser explicadas a partir de vários elementos, tá? Tem filósofo que vai explicar que a nossa vida se deriva da água, outros dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Enfim, são várias explicações, tá? Mas você tem um outro grupo de filósofos também que atua nessa região da Grécia Antiga, que são os sofistas. Os sofistas são filósofos considerados professores em Atenas, tá? Eles auxiliavam o uso correto da palavra do discurso. Então, para que você tem que usar o uso da palavra corretamente? Porque em Atenas, chega um momento, em Atenas você já tem vários tipos de reuniões, desde o período arcaico, desde o período homérico, você já tem a ideia de reuniões em praça pública para apresentar ideias e falar em público. Então a ideia do falar em público e de ser educado para a vida pública era muito importante na cidade de Atenas. Isso a gente consegue ver nas aulas anteriores de sociedade ateniense também, tá? E de mundo grego, como que esse mundo tratava a ideia de educação, principalmente a cidade de Atenas, tá? Então, com o desenvolvimento da democracia, você tem uma importância do discurso e da oratória que é extremamente valiosa. E ela te põe num lugar de virtude. Tá? Então, quando você domina essa oratória, você tem um domínio maior, até mesmo sobre a política na cidade de Atenas. Isso é muito importante. Quem tinha esse papel de ensinar, de ser professor, um filósofo professor, eram os sofistas. Tá? Então, eles direcionavam a sua filosofia aos valores morais e políticos da sociedade ateniense. Então, a partir da construção da filosofia desses sofistas, eles não estavam preocupados, igual os pré-socráticos, em entender a origem do mundo inteiro, a origem de tudo, qual seria a origem da vida. Eles estavam preocupados em estudar e desenvolver a oratória de seus alunos. Tá? Para eles os sofistas negavam a possibilidade de você desvendar a natureza por completo. Então, porque todo conhecimento seria descoberto através das impressões e das sensações.
tá? Da ideia sensível. Então não tem como você descobrir a natureza por completo. Então o que eles podem fazer é pegar essa filosofia e aplicar nos valores morais e políticos da sociedade ateniense e ensinar a oratória, tá? Então essa linguagem do sofista desvincula da natureza os valores humanos, tá? E torna esses valores relativos. Então, a partir de agora, a moral tradicional ateniense e as normas de condutas vão ser relativizadas pela experiência histórica e pela experiência política, beleza? Então, para os gregos, as coisas do mundo elas eram vinculadas a tudo. Então, você não tinha separações. Então, até esse momento, você ainda fica um pouco confuso. E vão surgindo algumas ideias a partir dos sofistas, principalmente depois dos sofistas, do que seria esse mundo, esse homem grego. Né? Já que a gente não pode explicar o que é o mundo, como explicaria o que é esse homem grego? Então, esse homem grego, ele vai surgir, a gente vai começar a perceber que ele vai surgir a partir da ideia e não de um plano individual. Tá? Então ele vai surgir de uma ideia de homem e não do homem em si, sozinho, isolado, tá? Ou ele parte da coletividade ou ele parte do plano das ideias, tá? O homem, ele é genérico e é universal, tá? Isso quer dizer que o homem, ele não tem uma importância tão grande assim como o homem. A importância que vai se dar é no que ele vai construir, tá? A gente vai entender isso mais tarde com mais calma, tá? Calma, se você se perdeu, fica tranquilo que daqui a pouco isso vai se esclarecer, beleza? Então, esse contexto da educação dos sofistas que davam, né, para os atenienses, ele passa por um conteúdo moral e prático, tá? Que é a ideia de respeitar os pais, de tratar bem os estrangeiros, de como você deve se comportar na sociedade ateniense mesmo, tá? Essa é a ideia, beleza? Só que essa educação dos sofistas e essa forma de viver do homem grego, ela já vem vinculada a uma ideia de virtude. Ela já vem dizendo para você que você tem que atingir a tal da virtude. E o que seria essa virtude de forma geral? A virtude é a excelência humana, tá? Pode ser a força dos deuses ou pode ser a coragem. A virtude ela tem várias explicações. Dependendo do filósofo e da corrente filosófica que você está estudando, a virtude tem algumas diferenciações. Mas de forma geral, a virtude é essa excelência humana e essa força, tá? E essa coragem. Então a virtude, para alguns casos, ela geralmente é concedida aos nobres, tá? Porque os homens comuns e os escravos, eles não possuem virtude. Eles não podem possuir virtude porque eles não conseguem ter valor. Entende a ideia do valor agora? É bem complicadinho isso. Mas se você prestar atenção, a gente está falando de uma sociedade ateniense, que é uma sociedade democrática, uma sociedade que se envolve com ideais democráticos e fala sobre direito de todos, mas que ao mesmo tempo ela dá virtude e só reconhece a virtude em alguns tipos de homens. Não são todos os homens que têm reconhecimento de virtude. E quando eu tô falando do homem, aqui não é de ser humano não, é de homem mesmo, tá? Mulheres não possuem reconhecimento de virtude, ok? E a virtude, ela tá literalmente relacionada com a honra, tá? Que é exatamente essa ideia de que você só tem virtude a partir do momento em que o outro te reconhece como um homem virtuoso. Se a sociedade não te reconhecer como um homem de honra e virtuoso, você nunca na vida poderá atingir a virtude.